Você sabe como é que o Bill Gates ficou milionário? Exatamente. Você conhece a história? Não. É muito interessante. O Steve Jobs lançou o primeiro computador pessoal, o primeiro que teve uma certa relevância, né? E ele chegou a vender 300 mil computadores. E a hora que ele começou a vender computadores nessa escala, que era uma coisa artesanal que ele estava fazendo, a IBM acendeu uma luz vermelha. Porque a IBM era a dona do computador no mundo. Aí eles olharam e falaram, nós temos que entrar nesse mercado aí que nós estamos perdendo o pé da situação, né? Então, eles começaram uma discussão. Eu vi um documentário onde o cara que participou conta toda essa história. Infelizmente, não consegui nunca mais achar esse documentário que eu vi na televisão. Aí, um cara que participou disso daí, que era um executivo da IBM, fala o seguinte, o problema é que para a IBM desenvolver um projeto demorava 6 anos. E não tinha condição de esperar 6 anos. Você tinha que entrar logo. Aí veja como a oportunidade cria a pessoa, né? Eu me apresentei para a diretoria e falei, eu produzo um computador em 2 anos. Ponho na rua em 2 anos. Aí a diretoria, no desespero, né, falou, vai lá. Aí ele foi lá e montou o computador. Essa foi a parte relativamente fácil. Mas ele precisava do quê? De um programa para fazer o computador funcionar. E ele procurou quem? O Bill Gates, que era uma pessoa que já atuava aí com programas, mas não era bem essa área dele. Mas ele já era conhecido, ele tinha negócios com a IBM e tudo mais. Aí o Bill Gates falou, eu sei como é que nós vamos conseguir esse programa. E eles foram num cara que tinha o programa que era o DOS. Né? MS-DOS. A maioria das pessoas está ouvindo aqui. Isso aqui é como se fosse arqueologia, né? O DOS, aquele programa que fazia funcionar aquela telinha de fósforo verde. É só linha por linha. Né? Linha por linha, você tinha que escrever, né? Era a pré-história do computador. Você queria abrir um arquivo, você teria que escrever lá, abrir arquivo, tal, endereço inteiro. Ponto .exe. Era uma verdadeira loucura. Aí eles foram na casa do cidadão que tinha esse programa, o DOS. E a IBM ofereceu para ele $50 mil. Fala que a casa dele era uma casa velha, era um cara meio hippie, com uma bandeira pirata em cima da casa. Uma bandeira preta com a caveira e o negócio cruzado. Ele se considerava um pirata da tecnologia. A IBM ofereceu $50 mil, que na época era um dinheirão. Ainda mais para um cara que não tinha nada. Aí o cidadão chamou o advogado e tal. Eles concordaram com tudo, mas quando ele leu o contrato, o contrato dizia o seguinte, que a IBM ficava autorizada a fazer as modificações que ela julgasse necessário no programa à medida que ela fosse utilizando. E ele não concordou. E aí o cara falou o seguinte, que ele saiu da casa, não entendeu nada. Tinha oferecido aquele dinheiro enorme para ele e ele não queria vender o programa. Aí o Bill Gates chegou e falou, não, deixa que eu tenho uma ideia. Aí o Bill Gates largou esse cara e foi um outro cara que tinha um programa parecido com aquele. Ofereceu para o cara $10 mil, pegou o programa, que era quase igual, fez as modificações que precisava fazer e ele foi para a IBM. Na hora que a IBM ofereceu para ele $50 mil, ele teve um estalo. E ele falou o seguinte, não, eu não quero nenhum dinheiro. Eu quero que toda vez que vocês colocarem esse programa no seu computador, você me pague uma taxa. Foi assim que ele ficou milionário. Ele não inventou nada, o Bill Gates. Ele só sabia onde é que estava o tesouro. E ele foi lá, né? E ele percebeu aí, a inteligência dele foi essa. Ele percebeu que com aquele programa que o cara não dava valor nenhum, o cara que produziu. Né? O segundo, então, não dava valor mesmo. Ele nem sabia o que fazer direito com o programa. Ele percebeu que aquilo lá valia muito dinheiro. Ele juntou duas peças que estavam desconectadas. Exatamente. Mas tu disse, quando tu começou a história, tu falou que esse era o problema do capitalismo.
Qual o problema aí? Que eu estou tentando enxergar o problema. O problema do capitalismo é o seguinte: esse pessoal que inventou o programa, que não foi o Bill Gates que inventou o programa, não foi nem o Steve Jobs, foi um cara que hoje eu não sei nem dizer qual era o nome dele. Dois, né? Um tinha o programa, outro tinha um programa parecido. Como eles não queriam se juntar com uma empresa como a IBM, eles não queriam fazer parte dos grandes negócios, eles não tinham também por onde se desenvolver. Mas aí, para nós, não foi bom que o Bill Gates tenha tido essa inteligência de juntar esses dois pontos, porque o cara estava parado lá, ele não queria fazer. Foi bom porque a única maneira que você tem no capitalismo de fazer as coisas se movimentarem, em geral, é através do sistema de lucro. Dentro do sistema socialista que tu acredita, como é que essa história teria sido? Se essa é uma pergunta... Seria totalmente diferente. Você vê, por exemplo, veja só, os russos, com tudo o que aconteceu na Rússia, ditadura e tudo, eles foram o primeiro país a lançar um satélite no espaço. Isso aí foi desenvolvido lá. Satélite. Primeira nave tripulada que saiu da estratosfera foi russa, com Yuri Gagarin. Eles não eram tão ricos assim e eles não tinham lucro. Como é que o pessoal inventou isso aí? Mas a gente está falando de um poder estatal que financia e faz o negócio acontecer, né? Agora, quando a gente fala de histórias de indivíduos, assim, como é que o Bill Gates ele conseguiria fazer isso num sistema socialista? Conseguiria. Ou o cara que inventou o programa ele teria um incentivo a mais? Como é que essa história aconteceria? Principalmente se fosse um verdadeiro sistema socialista. Por exemplo, uma outra coisa que mostra bem isso daí. Você já deve ter ouvido falar do famoso cientista, né? O Pavlov, um cientista russo. Tem até a história do cachorro de Pavlov e tal. Um dos cientistas que estudaram a psicologia humana, digamos assim, a mente humana, dos mais importantes que já houve. Ele vivia na Rússia na época que aconteceu a Revolução. Ele não tinha nada a ver com a Revolução. Aí o governo russo procurou ele e falou: tudo o que você precisar para fazer as suas pesquisas, nós vamos te dar. Ele montou um dos maiores centros de pesquisa na área, um dos maiores não, o maior do mundo. E eu li uma carta que ele mandou para um amigo e falou: eu não entendi nada. Esses comunistas tomaram o poder, me procuraram e falaram para mim que eles iam dar o que eles quisessem. Eu nem acreditei que isso aí era verdade. Mas o fato é que eles me deram tudo o que eu pedi. Agora, você imagina se você pode fazer isso aí. Você pode fazer isso aí não com o Pavlov. Você pode criar um centro de pesquisa do câncer. Você pode criar um centro de pesquisas de vacinas. Você pode criar um centro de pesquisa de informática, de satélite, de tudo. Então, na história do Bill Gates ali, o Estado... ele chegaria pro cara que criou o programa e ia falar para ele: toma tudo aqui, faz isso acontecer. Falaria aqui, tá aqui os recursos, né? As máquinas, o pessoal, o edifício, né? Mas da onde que sai essa grana toda para ter essa estrutura? Da economia do país. É o que acontece no capitalismo. Isso acontece em pequena escala. Numa escala muito pequena, uma parte do dinheiro do Estado é usado para pesquisa. No Brasil tem bastante disso. Mas é pouquíssimo. Precisaria ser 100 vezes maior. Né? Mas assim, um cara como o Bill Gates, que ele teve essa ideia de juntar as duas peças e gerar tanto dinheiro, ele deve ser uma das pessoas que mais paga imposto nos Estados Unidos. Pode ser. Então não é ele que está financiando também esse aparato estatal que poderia incentivar as pessoas a fazer essas coisas? Sem dúvida, mas é muito pequena a escala. No capitalismo, os recursos não são desviados para necessidades sociais. Eles estão atrelados ao lucro. Por exemplo, qual é a principal indústria mundial? Armamentos. O capitalismo é um sistema de guerra e tudo. Você imagina a quantidade de dinheiro que esse pessoal gasta numa única guerra? Sim. O Biden mandou para a Ucrânia quanto? 300... Era 9 bi, não era? 6, né? Tem 70 bilhões. 70 bilhões. 70 bilhões. Esse dinheiro já foi todo destruído lá pelos russos. É muito dinheiro.
Agora, se você não precisasse usar esse dinheiro para a guerra e você usasse esses 70 bilhões para a pesquisa, você imaginou a diferença que isso aí faria? Claro, sim. Uhum. Eu entendo isso, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, se nesse Estado socialista a gente não vai visar o lucro, a gente vai visar o bem de todos, né? Mas para existir esse fundo do Estado que vai distribuir para todo mundo ficar bem, eu preciso, no meu negócio, querer o lucro para poder pagar para o Estado. Meio que o Estado conta com o meu lucro para ter esse dinheiro para distribuir. Não, tudo bem. Se ainda houver propriedade privada, seria assim. Mas nas indústrias estatais, o que normalmente seria lucro, vira uma receita do Estado para obras sociais.